Mas são testemunhos, né, do cuidado do Senhor, né, comigo durante todo o processo de tratamento, né, e muitas coisas aconteceram que só o Senhor mesmo. Às vezes você pode pensar, não foi tão pequena, mas para mim foi algo grande, amém? Eu queria que os irmãos abrissem as suas vidas em João 11. Versículo 4. A minha tradução é um pouco diferente, talvez muito, mas eu vou ler aqui mesmo, amém? Todos acharam? Amém. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Amém? Eu queria que os irmãos fossem para o versículo 40. Mesmo capítulo. Amém? Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Amém. Irmãos, há muito tempo, né, há muitos anos, eu tinha umas tosses. E assim, não era constante, era esporadicamente. E eu não ligava porque eu tenho uma rinite alérgica e eu achava que era uma tosse alérgica. E foram passando anos ainda com essa tosse, né? E a minha mãe, essa tosse não é normal. Mas a gente pensava, eu deve ser alérgico, porque já tenho rinite, não é uma coisa constante. E mesmo assim eu estar gripada, eu tinha essas tosses, né? Aí, quando foi em 2016, essas tosses pioraram muito. E já fazia uns 2 anos que eu cantava sozinha, né? Só eu e o playback, meu velho amigo. E essas tosses começaram a piorar e foram piorando. E em 2016, até um calorzinho que eu sentisse, eu tossia. Se eu fosse pro centro, era tosse. Eu tinha que tomar aquele Spector, não sei se os irmãos conhecem, que inibe tosse, né? É expectorante. Para mim poder sair, porque eu tossia muito, era uma coisa horrível, ficava tossindo e me incomodava muito. Aí quando foi no final de 2016, acho que era outubro, novembro, por aí, o meu tórax começou a doer muito. Eu respirava e doía. Se eu tossisse, doía muito. Aí a gente começou a se preocupar, né? Porque a gente disse, pode ser pneumonia, porque os brônquios devem estar inflamados e tudo. Aí eu mesmo nos preocupamos de ir ao médico, uma pneumologista. Aí a gente foi, ela me examinou e ela não sabia o que tinha realmente. Ela disse que meus brônquios estavam muito inflamados, mas precisava de um raio-x para ter noção do que eu tinha. Aí eu peguei, fiz um raio-x no começo de dezembro. E com a correria da loja, né, a gente só voltou lá em janeiro. Aí quando a gente foi em janeiro, né, na correria dos ventos e tudo mais, aí ela olhou assim, antes de eu entrar na sala, tinha uma senhora que toda a vida ela ficava no horário de mais tarde, que tinha duas doutoras que sempre era de 5 horas da tarde para cima, né? Então, como ela morava lá perto, eu sempre fiz consulta nos merceeiros. E aí a gente estranhou, ela não estava nesse de lá, está outra moça. E a minha mãe foi lá e perguntou para ela, onde é que estava essa senhora? Quando ela até dona Edir, né? É minha mãe, pelo amor de Deus. Achei. Aí a mãe foi começar a caminhar, não, ela tinha umas tosses muito feias e vivia indo para o banheiro, eu só vi ela correndo para o banheiro, mas ninguém sabia nada. Aí um dia ela passou mal, foi para o hospital e já estava mesmo nas últimas e morreu. Aí quando foram constatar era pneumonia. Aí a gente ficou abalado, né? Porque a gente conhecia a senhora e tudo mais. Aí eu entrei na sala com a minha mãe. Aí a doutora disse, olhou para o raio-x, ela até brincou comigo, porque eu não tive pouco dor, eu estava tomando acho que o SPEC, passaram mais as dores do meu tórax, né? Então, ela disse, você vai ficar melhor, porque se não morrer, não aconteceu nada demais com você, né? Aí ela levantou o raio-x e disse assim, você está com pneumonia.
Aí eu pensei, meu Deus, eu vou morrer. Aí repreendi logo, né? Porque eu tinha sabido, há pouco tempo que a mulher tinha morrido de pneumonia. Mas eu repreendi no meu pensamento, né? E ela falou assim, não, você vai passar um tratamento de 10 dias. Quando terminar esse tratamento, você volte aqui e faça outro raio-x para mim saber como é que tá. Aí fiz o tratamento durante os 10 dias, já não demorei mais a voltar, né? E quando terminei, fiz o raio-x e voltei. Falei, fui para a consulta de novo. Aí ela viu que o meu pulmão não tinha limpado. Aí estranhou. Aí não, vou passar uma tomografia para você com contraste. Você faça a tomografia e volte, porque o tratamento não limpou seu pulmão. Então tá certo, a gente foi, fez a tomografia. Quando recebemos que estava voltando, aí ela olhou o laudo, aí olhou as imagens, aí disse, você não está só com pneumonia, você está com uma massa no seu pulmão, eu não sei o que é, ela está bem grande, eu vou encaminhar para o hospital de Messejana, porque lá eles tratam só pulmão e coração, e eu vou escrever aqui com urgência para poder você ser internado, porque provavelmente você vai ter que fazer uma biópsia e provavelmente vai ser feita cirurgia para tirar essa massa. Tá certo. A gente ficou assim um pouco tenso, né, de cirurgia, mas entregamos nas mãos do Senhor. Aí, acho que foi uma sexta-feira que eu fui nessa consulta. Na quarta-feira, a gente já foi para o hospital. A gente estava aqui, eu sempre estava buscando uma comitiva, né? Não é? Foi eu, os pais, a tia Regina, o meu pai e a minha mãe. A tia Regina ia ficar comigo no hospital caso eu conseguisse ser internado, porque ela disse que era, às vezes ele botava muita banca para internar as pessoas, senão fosse uma coisa assim, muito grave ou de muita dor, né? E ela até disse assim, você diga que você está sentindo dor, e eu não estava sentindo dor, né? E a minha mãe conversou comigo, minha filha, nós não vamos mentir, se você tiver que ser internada, você vai ser, e vamos entregar nas mãos do Senhor. Só que assim, irmãos, eu senti umas pontadas, eu respirava, sentia as pontadas, mas não era a dor forte que eu estava sentindo antes. Aí, quando chegamos lá, a gente vai passar pela triagem, né? O médico perguntou e disse, não estou sentindo dor, mas eu sinto umas pontadas. E ele olhou meus exames, aí disse assim, não, você vai ter que ser internada. Até foi um pouco assim, grosseiro, mas assim, ele deu a entender que a gente ia ser internada. Aí foi todo o processo, né? Fui bater um cardio, fui dar os meus dados, depois todo um processo de internação que demora, né, irmãs? A gente chegou lá umas 6 horas da noite. Eu fui ter realmente a confirmação da internação só meia-noite, né? E aí eu tive que também passar por um médico de plantão que estava lá, para ele olhar meus exames e tudo mais. Só que sempre eles dizem assim, nós não sabemos o que é, você tem que fazer a biópsia para poder ser descoberto o que vai ser feito com você, o que você tem. Aí está certo. Eu fui para o médico, aí ele disse, não, vou passar uns exames para você fazer de sangue, raio-x, no hospital mesmo, e você, quando tiver o resultado, você volta. Aí eu voltei, era mesmo, sempre o raio-x era a mesma coisa, uma mancha no pulmão, bem grande. Aí, ele disse, você realmente está com uma massa e nós vamos ter que internar, não tem como você descobrir sem internar. Aí eu, a gente está sério. Fiz tudo que era necessário, me despediu de Soares, né? E meu pai também me despediu da minha mãe. A minha mãe não ficou porque ela não estava muito bem. Eu acho que era por isso, né? Assim, fisicamente, ela não estava muito bem. E a tia não ficou comigo, né? E antes deles irem embora, eu tive que ir para o diretor de internação para poder gastar todo o processo, né, irmãos? Aí eu peguei, minha mãe foi embora e eu fiquei lá com a minha tia, irmãos, e dando meia-noite, 1h, e disseram, né, que eu ia ficar internada, mas não tinha leito, eu ia ter que esperar liberar algum leito para poder, né, eu ficar, porque eu estava na emergência. Aí eu fiquei com a tia Regina, né, e eu ficava, eu nunca vou querer, não, naquele hospital eu dormi. Eu não vi a hora de arranjar um leito para me dormir, né, porque eu estava com sono, né, e muito cansada também de estar, porque tem todas umas cadeiras duras. E tem uma moça que veio para fazer a historinha, que eles fazem um histórico de todo o processo da doença, do que você sente, do que você não sente, se já tinha tido algum caso na família de câncer, né? E eu já tive, não de linfoma, mas de leucemia. Aí, quando foi assim, acho que umas 2 horas da manhã, 3 horas,
eu não sei direito o horário. Eu sei que chegou um moço, acho que era residente, e sua internação está confirmada, vamos só esperar um leito, mas vai sair um leito para você. Aí eu fiquei, tá certo. Aí nesse processo veio um rapaz daquele conjunto que estava lá com o pai dele. E ele chegou para conversar comigo e disse assim, o que tu tem? Eu falei com ele, meu pai está tão mal também e tudo mais, é tão difícil conseguir leito aqui. Porque eu já fui falar com o pessoal que está na sala de medicação e já tem gente que está 4 dias aqui e não consegue um leito. Aí eu fiquei, fala meu Deus do céu, né? Mas, amém, seja o que Deus quiser, né? E aí, tipo, a conversa vai, a minha gente, a gente se divertia lá, né? E tinha uma sala que a gente ficou cuidando e tudo mais. Aí, irmãos, eu não me aguentei mais de sol. Eu fui para um canto muito frio lá, eu fui para um cantinho mais escuro, botei minha blusa de fino roxo e comecei a dormir, né? Aí veio uma moça me acordou e disse, olha, você realmente está internado e nós vamos conseguir um leito para você. Foi conseguido 3 leitos, foram liberados 3 leitos e um deles é para você. Aí já fiquei feliz, né? Dei glória a Deus por isso, porque o rapaz tinha gente 4 dias que não conseguia, né, irmãos? E poucas horas depois foi conseguido para mim, né? Aí eu peguei, voltei a dormir de novo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando a gente às vezes está aflito, né? Pensando que isso não vai dar certo. Às vezes realmente não dá, mas quando a gente descansa no Senhor, eu falei para a gente, quando a gente descansa, quando eu resolvi dormir e não me preocupar, Deus, né, enviou um leito para mim. E eu dormi de novo, eu só vi a minha tia conversando com um rapaz, ele foi pegar uma cadeira de roda para mim poder entrar, né, para pegar o leito. E eu peguei, fui para lá e o médico, o doutor Alexandre, né, um médico maravilhoso, pneumologista de lá, olhou para o meu sistema e disse, minha filha, por que você deixou ficar nesse estado? Eu disse, doutor, não sabia, não, só tossi, então não tinha como saber que tinha alguma coisa. Aí ele, tá certo, mas é uma pessoa maravilhosa. Aí não fiquei nas salas de internação, né, fiquei no corredor, no lugar lindo. Amei o lugar que eu fiquei, sabe? E aí foi aquele processo. Quando foi no outro dia, no mesmo dia, né, que ele já tinha madrugada, quando foi na hora da visita, veio o cirurgião-chefe, né, com outros 2 cirurgiões. Vieram olhar, aí eles mediram não, examinar, porque eu não sei como é que eles pegam aqui e já sabem o que tem dentro aqui, né? Aí eu vi o médico dizendo, ela está com um tumor no mediastino. Aí eu fiquei, tumor? Mas pensava que era aquele tumor, não tem esse na perna. É só puxar o cara, né? Aí, não, vou marcar essa cirurgia para sábado e você fica aqui internado até dar certo. Aí quando foi no sábado, não, foi desmarcada a cirurgia, já foi marcada para segunda. Aí na segunda-feira deu tudo certo, né? Me mandaram me ajeitar para fazer a cirurgia. E nesse período, irmãos, eu peguei um trauma da maquinazinha de medir a pulsação do coração, né? Porque todo mundo que passava por minha frente, vivo, né, com essa maquinazinha, voltava morto. Aí, meu Deus, quando eu entrei na sala de cirurgia, que tem que esperar um tempo para o corpo se acostumar com o gelo, né? E na sala de cirurgia mais gelado ainda, né? Aí quando chegou na sala de cirurgia, eu ouvi naquele e meu Deus, essa máquina da morte está aqui, Senhor, me livra, Jesus. Eu fiquei orando, né? E eu lá, e a mulher perguntou se tinha, a doutora, né? Perguntou se tinha alguma alergia, a anestesia e tudo. Eu só sei que eu não vi mais nada. Quando eu acordei, irmãos, isso eu fiz acho que fiz uma cirurgia umas 8 horas, que não sei, não estava. Eu vim acordar, acho que era umas 3, 4 horas por aí, da tarde. Né? Estava com tanto sono que eu aproveitei, né? Para dormir mais na cirurgia. Aí foi uma loucura, porque a minha mãe não atendia número estranho e a enfermeira tentando ligar para ela para poder vir me pegar, né? Porque como ela tinha sido uma cirurgia simples. É. Tem que se dizer que a cirurgia é local, de correr, eu vi que era engraçado. Quando veio a cirurgia, eu sei que estava mais esperando. Mas você sabe que você já tinha proteína. Pois é. Pois é, eu estava olhando enquanto lá na sala e não atendia, né? Só que deu certo. Graças a Deus ela conseguiu atender. Só que eles estavam querendo me tirar, acho que para liberar o leito para outra pessoa, porque não podia sair sem um acompanhante. Eles me botaram para outra sala sem acompanhante, né?
Até que eu consegui falar com ela e deu tudo certo. Mas ela realmente estava perto, né? Porque o hospital é grande demais e mandaram ela esperar numa sala. Quando foram chamar, procuraram acho que ao redor e não viram ela, né? Aí, quando foi no outro dia, o doutor me liberou. Disse que eu podia ir embora e tudo mais. Eu fui e voltei para casa, né? E nisso, irmãos, eu tinha 2 cachorros, né? A macho e a fêmea, e ela adora, ela. Nós não tínhamos entendimento de questão assim, de cio de cachorro, né? E eles brincaram lá, né? Ficaram felizes e agora engravidou, né? Aí, nessa minha volta do hospital, voltei no outro dia já voltei, mas bem dolorida, porque o hospital é bom que você vai tomando remédio constante, você não sente dor, mas quando você sai, né? E aí, eu cheguei em casa, poucos dias depois, antes disso, né, eu tinha conversado com a minha tia Esther, e ela tinha dito que a cachorrinha dela tinha engravidado e precisou, foi uma luta para ter os filhotes, porque ela era muito velha, já com 10 anos, e quando os filhotes nasceram, ela não sabia vestir, não conseguia, né? Tinha a atitude de comer a placenta do filhotinho, né? Teve uma pessoa cortar e eu fico, irmãos, eu tenho um grande problema, eu não posso ver essas coisas, sabe? Eu não posso ver ninguém vomitando, que eu quero vomitar, não posso ver nojeira, assim, sabe? Porque eu fico uma coisa horrível. E eu comecei a falar, meu Deus do céu, não deixa seu cachorro ter filhotes, eu estando sozinha em casa, não, meu Deus. Segura ela para até os pais chegarem e ficar nesse negócio, né? E teve um dia que ela começou, eu senti todas as coisas e eu preocupada, mandei mensagem para os pais, agora está estranha, e eu oro na Deus pedindo a Deus para não deixar ela ter filho enquanto ele não chegar. Eu sei, irmãos, que a tia Helena fazia a minha comida, né? Queria agradecer ela por isso, que ela... Minha família, irmãs, é uma bênção na minha vida, né? Porque nada melhor do que a gente ter uma família que é unida, né? Pode ter os seus problemas, mas quando na hora da necessidade, eles estão ali para lhe acudir, né? E aí a tia fazia minhas comidas, a mãe vinha me deixar, e nesse dia ela veio me deixar e eu comendo. Quando eu fui me despedir da minha mãe, eu vi um negócio preto, né? Aí mãe, eu estou tendo os filhotes. Aí ela, mãe, deixa ela aí, eu vou embora. Aí eu fui embora, né? Deixa ela sozinha com a cachorra. E ela foi tendo os filhotes, eu não precisei fazer nada, eu agradecendo a Deus. Às vezes poder dar uma olhada, né? Mas agradecer a Deus, não, porque nisso o Senhor cuidou de mim, porque eu não ia poder ver a cachorra daquele jeito, porque eu não ia ter atitude para fazer nada, né? Aí nisso passaram os dias e tudo mais. Eu sei que eu senti uma febre, num sábado aí, acho que uns 15 dias eu senti uma febre, e uma febre alta. Aí minha mãe se preocupou, mas passou, né? Quando foi no começo da semana, acho que foi quarta-feira, eu senti a febre de novo. Aí minha mãe, vamos para o hospital, porque isso não está normal, e a gente precisa saber, e a gente aproveita, já pega o resultado da biópsia, porque eles deram de 15 a 20 dias, né? E já estava chegando nesse prazo. Aí a gente foi na quinta. Quando a gente chegou lá, o médico se atrasou nesse dia, e graças a Deus porque ele se atrasou, irmãos, porque o lugar da biópsia, o laboratório, sai às 7 horas da manhã. E o médico, ele atende os pacientes de madrugada no hospital, e 6 e pouco ele já está indo embora. Ele atende fora nesses horários, né? E aí a gente ficou, meu Deus do céu, aí ele se atrasou, deu tempo para ela pegar a biópsia e deu tempo para a gente mostrar para ele nesse dia, né? Aí ele mandou fazer outros exames de sangue, de outro raio-x, ele olhou meus exames de sangue e ficou preocupado. Aí quando veio a biópsia também, a gente notou o semblante dele um pouco preocupado. Aí ele ficou tentando, né, falar com um doutor especialista. Ele não me dizia o que eu tinha, mas ele falou, não, vou tentar ligar aqui com um doutor amigo meu para me encaminhar para ele. Aí a gente está certo. A gente ficou esperando, até que ele disse que consegui falar com ele, né, mãe? Foi e marcou para, acho que uma semana depois, para mim, na quarta-feira, porque isso atende de quarta-feira. Aí ele disse, você vai para casa, então nesse remédio, se você sentir febre novamente, você vem amanhã de manhã que eu vou internar. Assim, é de madrugada, a gente está certo. Só que assim, eu estava sentindo febre, os remédios não deixavam, não passar de jeito nenhum. E eu peguei, minha mãe, não, nós vamos para o hospital, não vamos esperar não. Quando foi na sexta-feira de madrugada, a gente foi. Fui eu, a tia Esther, a minha mãe e meu pai. Aí ele me internou, né? Não, ele me atendeu.
Só que ficou naquele negócio, também não tinha leito. E eu fiquei, irmãos, lá na emergência de novo. E me deu um frio tão grande que eu me tremia todo dia, que eu não conseguia me controlar. Mas era um tremimento assim, que eu ficava assim direto, eu não conseguia me controlar, um frio horrível. E eu botei a minha blusa de frio, eu levei uma blusa de frio dos pais que é muito quente. Ela levou umas meias, eu usei as meias e ainda botei um cachecol dela, né, cachecol. E não passava de jeito nenhum, um frio horrível, horrível, horrível. Aí a gente, acho que era no meio-dia, chegou o almoço e nada de conseguir leito, né? Porque só entra mesmo na internação quando você passa pelo corredor que tem lá. E eu esperando, a minha mãe já não aguentou mais, aí foi pedir para mim passar alguma medicação na sala de medicação. Aí quando eu fui, eles passaram a medicação e tudo mais, aí passou. Fiquei boazinha, né? Só que, irmãos, aí fiquei naquela sala de medicação. Passou o primeiro dia, e a tia Regina ficava comigo e minha mãe, e a tia Austela, porque elas ficaram, né, revezando. Algumas pessoas aqui da igreja se ofereceram também. Eu queria até agradecer as irmãs, né, que se ofereceram, Lise, não sei se os outros eu não lembro. Eu até mas eu também não lembrava, mas muitas irmãs se ofereceram, né, para ficar comigo. E graças a Deus a minha família também sempre estava ali, né, me ajudando, e ficar comigo revezando. Aí, irmãos, passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, e eu já não aguentava mais, né? E a minha mãe também não ficava muito comigo, a gente nem queria, porque ela já não estava muito bem, nem fisicamente, nem. Ela não conseguia comer, ela não estava bem, né? Então a gente não queria, porque ela via assim, algumas nojeiras do hospital, e ela não conseguia comer, ela não conseguia fazer nada, né? Só ficava ali. A gente, não, é melhor ela não ficar comigo e ficar outras pessoas. Aí, teve um dia, no quarto dia, que teve o horário da visita, né? E o Soares estava lá comigo, aí eu comecei a chorar, mas o Samu me leva embora, que eu não aguento mais ficar aqui. Porque tinha irmãos que eu estava bem, né? Graças a Deus, comparado com as outras pessoas. Eu estava na cadeira, não era na maca, né? Porque a sala de medicação, o hospital não tem conforto nenhum, né, irmãos? Mas é diferente você estar numa maca e numa cadeira. A cadeira é assim, confortável, mas não é aquelas coisas muito boas de você passar dias e dias. Aí eu peguei, comecei a chorar e pedi, amor, me leva embora daqui, eu não aguento mais ficar aqui, eu quero ir embora. E amor, tem calma, e o povo tudo olhando para mim, porque, irmãos, eu não podia reclamar, porque dentro das pessoas que estavam ali, eu era que estava melhor. Eu estava mais bem, né? Sorria, brincava. E eu fiquei assim, aí depois eu fui me acalmando. E eu não conseguia dormir, irmãos, de jeito assim. Às vezes eu tirava uns cochilos, mas porque em hospital você não dorme, né? Então eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E meu corpo já não aguentava mais, aí eu chorei. Aí fui embora, quando fui visitar esse dia a Larissa. Quando foi assim, umas 6 horas por aí, irmãos, me bateu um sono tão grande que eu capotei, né? E eu capotei, fiquei naquele negócio, comi, aí eu acho que acordei para jantar e dormi de novo. Aí quando eu acordei, já estavam oferecendo um chá, isso eu não conseguia dormir. Eu vejo assim que Deus sabe o limite do nosso corpo, amém? Quando ele vê que a gente não vai conseguir, ele vem e manda o socorro, tá vendo? E ele via que meu corpo não estava mais aguentando aquela situação. Aí eu peguei, dormi. Quando foi, eu sei que eu acordei depois que eu tomei o chá, a última refeição da noite, do dia, eu acordei de umas